Hoje faz um balanço dessa semana movimentada, tanto do ponto de vista nacional quanto do ponto de vista regional. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Hoje, nesse balanção nosso de semana aqui, né, finalizando aí mais uma semana de atividades políticas, de acompanhamento intenso que a gente tem feito cada vez mais aqui nesse espaço do Café com Política em relação aos vereadores. Vou destacar alguns assuntos importantes e outros também que merecem aí a nossa atenção. Claro, primeiro, um bom cafezinho aí para poder nos acompanhar nessa sexta-feira, né, pessoal? Acho que tem uma primeira questão importante relacionado às comissões de estudo, né, que são voltadas aí à promoção de debates, de discussão. Eu até comentei aqui nos bastidores, né, com o Felipe Pereira, a gente estava trocando algumas figurinhas com a Sandra também, dizendo, né, olha, tem tido um apetite grande, né, por parte do Poder Legislativo no que diz respeito às comissões, né? Uma delas que chamou a nossa atenção também, agora do último dia 19, foi a Comissão de Estudos para promover os debates e discussões de medidas de prevenção e combate à dengue. A gente chegou a falar, obviamente, desse assunto aqui nesse espaço, chamava atenção sobre o quanto as pessoas... É interessante também a gente observar de que modo o Legislativo também tenta participar dessa história toda. E aí eu fiquei particularmente pensando o seguinte, né? Essa comissão aí vai ser presidida pelo Dr. Ianco, né, que é autor do requerimento da criação da Comissão Especial de Estudos, vai ter integrantes ali o Paulo Haddad do PSD, o Gustavo Peta do PCdoB, o Vini Oliveira do Cidadania, o Carlinhos Camelô. A gente sabe que Campinas chegou em dados que são extremamente alarmantes, né, de epidemia agora em 2024. Há algumas regiões do estado e o próprio governo do estado de São Paulo já decretou aí uma situação mais delicada, né, uma situação de emergência diante disso tudo para poder viabilizar compras, acelerar o processo aí de ação dos municípios, né, para poder tomar as medidas que são necessárias, né? Só que o que a gente fica pensando é basicamente, o que eu particularmente fiquei pensando aqui é basicamente o seguinte, né? Que outras soluções, por exemplo, o Poder Legislativo poderia, a partir de uma comissão de estudo, nesse caso de um problema que já é um velho conhecido, um problema em que a prefeitura já tem feito a sua parte, a sua atuação, como que ele poderia, de fato, contribuir para essa discussão, né? Será que é na forma da criação de uma comissão que isso vai se dar de maneira mais rápida, de maneira mais séria, e mais acelerada? Perceba, os vereadores têm que, obviamente, cumprir o seu dever e dentro do seu dever está justamente pensar em soluções, propor melhorias. Então, talvez, acho que a importância dessa comissão de estudo esteja menos agora no curto prazo e muito mais a longo prazo, né? Penso, inclusive, que se a comissão conseguir fazer um mapeamento mais preciso, né, sobre os gargalos, ou seja, o que tem levado, muitas das vezes, o município a ter um quadro como esse e, eventualmente, propor soluções para poder atacar esses gargalos. Então, de repente, lá no final dos seus estudos, a comissão vai concluir, por exemplo, que existe uma incidência maior de casos em determinados bairros e ali precisa ter um reforço da vigilância epidemiológica e ali precisa ter um outro tipo de cuidado, tem que ter campanhas mais intensas, tem que se aproximar daquela população. Estou imaginando aqui, conjecturando o que isso poderia vir a resultar no final das contas, né? Então, se ela servir a esse propósito e isso, de alguma forma, gerar um documento, e esse documento ser compartilhado com as secretarias, contar, inclusive, com a participação do Poder Executivo, tendo a pensar que pode ser algo para longo prazo, não agora para o curto prazo, mas para longo prazo, né? Mas a gente sabe que muitas das vezes os parlamentares eles agem de modo reativo, né, em relação aos problemas que vão chegando, ao invés de agir de modo mais profilático, né? Ou seja, projetando situações lá na frente para que depois possam contribuir. Por que isso acontece? Acontece porque, obviamente, eles são cobrados, né? E obviamente, também há uma questão de visibilidade, né, dos principais assuntos pelas redes sociais, pelas pressões, e aí é como se o legislativo, por vezes, fosse ali seguindo os problemas, ao invés de se antecipar aos problemas, sob pena de alguns talvez não terem a visibilidade que querem ou parecerem estar chovendo no molhado, né? Então, tomara que, se essa iniciativa for de fato responsiva, que ela se mantenha para muito além, que obviamente a situação da epidemia possa ser mais controlada, mas que ela se mantenha para muito além desse atual momento do que a gente está acompanhando. Acho que esse é um dos principais pontos importantes, né? Tem um segundo ponto importante aqui que eu quero chamar a atenção também, e isso obviamente a gente vai falando depois melhor ao longo da semana,
que diz respeito à questão das emendas impositivas, né? A gente, quando entrevistou aqui os vereadores de Campinas, falamos sobre as emendas impositivas, perguntamos para eles sobre os recursos que estavam sendo direcionados. Vale lembrar aqui para o querido ouvinte que esse recurso, por exemplo, em Campinas, foi criado em 2022, utilizado pela primeira vez no orçamento de 2023, né? Essas emendas elas são uma ferramenta extremamente importante aí para que os vereadores possam influenciar de modo mais intenso, vamos dizer assim, na execução do orçamento. É destinado ali pelo menos 1,2% da receita corrente líquida do município para os projetos que são específicos. Eu fui, inclusive, atrás da informação para poder ver certinho em que proporção está essa receita corrente líquida do município para 2025. E lá na LOA já está bem claro, né, que, na verdade, esse valor está na casa dos 8,7 bilhões de reais. Né? Mas o orçamento lá atrás, quando vocês falaram, era quase 10, mas a receita líquida é 8,7. Claro, porque um é menor em relação ao outro, né, que é aquilo que efetivamente, de acordo com a legislação, a lei de responsabilidade fiscal, está à disposição ali do município. E é interessante notar que os vereadores, de modo geral, têm feito uma série de propostas nesse sentido e esse valor já está ultrapassando só em 2025, né? Uma quantidade grande, né? Uma quantidade bem grande de emendas impositivas que já foram ali apresentadas. Há um site, né, o emendas.campinas.sp.gov.br, no qual as pessoas podem consultar, inclusive, esses valores, essas informações, mas até o momento aqui, né, hoje, sexta-feira, já são 827 emendas aí impositivas que foram destinadas às mais diversas áreas, um destaque muito especial também para o campo da saúde, né, compra de equipamentos, uma série de coisas. Isso é importante porque ontem ainda eu e o Felipe Pereira comentávamos das questões envolvendo ar-condicionados, das questões envolvendo ali alguns dos equipamentos nessas unidades, né, hospitalares, enfim, que são extremamente importantes. Então, esse eu acho que é um assunto também bem relevante, bem interessante da gente poder se debruçar sobre ele, acompanhar essas emendas, né? O valor delas aqui, ela já está batendo aí mais de 100 milhões de reais, é um volume significativo que os vereadores de Campinas têm em suas mãos e a gente precisa fiscalizar, a gente precisa cobrar. Muitas dessas emendas estão paradas ainda nas secretarias, vamos acompanhando para ver se isso de fato vai ser bem aplicado, para poder, no final das contas, contribuir para as políticas e para os serviços públicos, porque a gente sabe, né, meu povo, o que não falta é problema, né? É isso, eu vou ficando por aqui, viu? Um grande abraço a você, Felipe, Sandra, aos nossos queridos ouvintes aqui que nos acompanham, né? Sessão da Câmara que ao longo dessa semana foi marcada aí muito mais por discussões nacionais, né, envolvendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas esses dois assuntos, na minha leitura, eram assuntos que mereciam um comentário aí um pouco mais detido sobre ele, tá certo? Um abraço para vocês, boa sexta, bom final de semana. Segundona a gente volta para mais uma dose de um café. Um abraço. E ao vivo, né, Bruno Silva? Valeu, Bruno, ao vivo, segunda-feira aqui com a gente, 10h53. CBN, a rádio que toca notícia.